Pod Quente, o podcast onde o papo nunca esfria. Oferecimento? NX Creative, transformando suas ideias em resultados. Utility Group, mais que um coworking. Então, eu pensava na lei 10 vezes por dia. Num certo dia eu falo, olha, não pensei na lei hoje. Ué, o que aconteceu? Você se assusta. Não, e é literalmente isso, né? Você se assusta com as suas novas atitudes. Porque não é assim, Salabim. Saiu da sessão, fechou. Tá bom, tchau, viu? Eu nunca mais pensei na pessoa. Não, é um processo. Então, você vai começar a se perceber diferente e as pessoas vão começar a perceber você diferente. Aí você fala, olha, está funcionando. Olha, realmente funciona. E hoje estamos aqui com mais um Pod Quente. Eu, Alenema. E eu, Astrid César. Com mais uma convidada, Francine Coach. Tudo bem? Seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre divórcio energético. Divórcio energético. Primeiro, vamos começar falando o que é isso. Mas fala da tua formação também. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Esse eu não tinha ouvido falar não, viu? O que será? O que será? Energético. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom trazer conteúdo, sabedoria para as pessoas. Sim. Eu trabalho com expansão da consciência. Então, o que é essa expansão da consciência? É para você trazer conhecimento, autoconhecimento e liberdade dentro da sua vida num todo. Então, eu sou terapeuta, né, de formação, mas eu gosto de trabalhar com várias áreas para chegar num bem comum para que você possa se encontrar. Às vezes você não se identifica com uma terapia, não se identifica com um caminho, e aí eu vou ali chegando junto até você vai vendo o que dá sintonia Exatamente. com a pessoa e vai usando várias técnicas das quais você tem o conhecimento. Exatamente, porque tudo é energia. Uhum. Então, se tudo é energia, tudo está conectado. E aí o divórcio energético é para você fazer justamente isso, desconectar aquilo que não te cabe mais. Então, porque às vezes você até separou, né? Exato. Você Papel, assinou tudo lá, certinho. mas está conectado, é isso. Exato. É o que mais procuram os terapeutas, né? Eu separei, não só de relacionamentos, tanto a parte de trabalho, de amizades, de família, de algo que não faz mais sentido. E que você sempre tromba com aquela pessoa e você sonha e aquela pessoa não sai da sua cabeça, aquele assunto não vai e você quer seguir para uma outra área e não flui, não vai. Você fala, gente, o que acontece? Você está energeticamente ali emaranhada com aquela situação. Mas esse energético, lá vai eu com as minhas perguntas, assim, esse energético emaranhado com aquela situação é porque tem algum sentido ainda ou algo a ser resolvido ou você não quer dar um passo para frente? Pela tua experiência, com a maioria dos casos que você pega, o que você pode relatar para a gente? É tudo isso e mais um pouco. Então, eu gosto de explicar de forma lúdica, que daí todo mundo consegue entender. Imagina que nós vamos nos relacionar. E aí eu tenho um bloco de post-it da cor rosa e você tem um bloco de post-it da cor azul. Quando a gente se fala, se encontra, se relaciona, eu vou e colo um post-it em você, e você cola um em mim, e eu colo em você, e você cola em mim. Então, eu fui embora, acabou o relacionamento, acabou a amizade, mas os post-its estão todos aqui. Então, eu preciso devolver esses post-its para você e você me devolver os meus, que é esse divórcio energético, separar essa energia. Então, entra em várias questões, né? Depende do relacionamento. Se é um relacionamento amoroso, vocês têm filhos, vocês têm uma família. Quantos anos isso durou? De que forma essa separação aconteceu? Então, você fica com aquilo ali reverberando. Tanto com uma amizade, um relacionamento, família, tudo. O divórcio energético é para tudo. E ele é muito potente. Então, quando a gente fala, você realmente quer se separar desse ciclo, dessa pessoa, porque a partir do momento que você desconecta, acabou. Uma outra forma simples de entender, para estar aqui com o celular conectado no Wi-Fi, você busca lá, né, a rede, qual que é a rede que é aqui? Me dá senha, qual que é a rede? Pumba, conectou. Se você sai daqui, ou você quer conectar numa outra rede, você tem que sair dessa para conectar na outra, senão não conecta. É a mesma coisa. Só que a gente não vê, isso vai entrar na física quântica. Sim. Aquilo que a gente não vê, mas que existe, mas os nossos olhinhos aqui, o nosso pixel não é capaz de enxergar aquela partícula que está conectada uma na outra. Entra a física quântica, a neurociência, a epigenética e por aí vai. E falando um pouquinho, né, de relacionamento amoroso, no caso,
Às vezes a pessoa se separa, se divorcia no papel, mas ela não consegue desvincular dessa pessoa. E aí a gente fica pensando, nossa, mas você está nessa ainda? Mas você está pensando, nossa, você está falando, mas essa pessoa presente, ela não consegue desvincular. Essa pessoa precisa, de fato, para poder seguir a vida dela, acho que fazer o divórcio energético para se desvincular dessa energia, né? Porque tem gente que não consegue desvincular da pessoa Não que consegue. separou. É mais forte do que ela, porque é uma conexão que você não enxerga com os seus olhos. Você sente, mas não enxerga. Tanto quanto você, às vezes, se aproxima de alguém e fala, nossa, eu gosto tanto dela, eu senti uma coisa tão boa quando ela se aproximou, porque vocês têm a mesma vibração, a mesma conexão. Vocês estão alinhadas ali em vibração. Às vezes alguém se aproxima e fala, nossa senhora, essa pessoa chegar perto me arrepia, me dá até uma gastura, porque é uma vibração energética incompatível com a sua. Então, precisa fazer através de uma consulta, né, de uma coisa fechada, através de uma meditação guiada, que eu encaminho, assim, eu vou guiando essa pessoa dessa maneira. Imagina que você tem um papelzinho colado com as suas questões. Aí você vai fazendo ludicamente para que a pessoa consiga entender aquilo ali. Eu falo, imagina as partículas da física quântica, né, viajando aqui dentro do... Né, Oi, como assim? Eu não vou sair daqui mais desconectada ainda. Então, a gente imagina, né, pega aquele gancho através da conversa, o que a pessoa gosta, qual é a linguagem dela. Aí ele fala sobre futebol. Imagina que fez um gol, está cheio de bola naquela trave, encheu o gol de bola lá, e aí esse daqui está vazio, e você quer fazer gol aqui, mas as suas bolas estão travadas lá naquele gol, naquela trave. Então, vamos tirar daqui e colocar lá. Então, pelo bate-papo, eu já entendo ali o que a pessoa gosta, como ela fala, o que E daí, é mais fácil para ela entender daí você entra no mundo dela. Exato. Porque você chega e fala sobre um assunto que a pessoa não entende, ela vai sair de lá mais perturbada do que ela chegou Sim, lá falando. perfeito. Funcionou e me perturbou. Então, como é que eu me livro disso tudo agora, né? É por aí. Eu estudei um pouco de quântica, sou apaixonada por isso, é maravilhoso. E eu estudei o HQI, que é homeostase quântico informacional. E existe, através de uns códigos, então é até muito legal a maneira como você explica, que ela vai colocando nesses exemplos, porque assim, ali ele fala que você não precisa fazer nada, simplesmente você precisa fazer o código. Você fez o código, você vai... sentimentos de raiva, de ódio ou do amor. Então, tanto para você se livrar de coisas ruins, quanto acrescentar coisas boas. Sim. Só que ele é trabalhoso e dolorido. Porque ele depende de você ir mexendo você com você mesmo. Porque você tem que ir achando as situações, lógico, tem um terapeuta que te ajuda nisso, ok? Mas existe que é o que eu quero colocar aqui, é um código para a gente sair da ressonância. Então, eu falo assim, hoje já, acho que faz uns 5 anos, 6 anos que eu estudo isso, foi antes de pandemia, hoje eu não uso repelente. Porque eu saio da ressonância imediata de qualquer borrachudo, pernilongo. O povo dá risada da minha cara, tá? Meus filhos falam por que o pernilongo não vai em mim, só vai neles. Eu falo assim, porque em mim ele não passa no meu escudo protetor. Então, eu gostei. Eu falei assim, eu saí da ressonância deles. Aí eu vou explicando. E, óbvio, às vezes você pega uma ou outra mordida, mas é raro. Quando a gente fala do divórcio, nós estamos falando dessa quebra de ressonância mesmo. Sim. É a quebra, porque você pode nunca mais ver a pessoa. Sim. Inclusive, vezes, dependendo do comando que você for dar ali. Exato, por isso que é conversando, você realmente quer que isso aconteça, fazer isso, e como se trata de emocional, né? Energia. Sim. Emocional não é uma coisa exata. Peguei o copo, tirei daqui, coloquei para cá, acabou. Daqui a pouco eu quero. Eu falo que é o processo de descascar a cebola. Porque você vai trabalhar uma camada hoje e aí a outra camada amanhã. Acontece, às vezes vem uma pessoa numa questão e é tão forte, tão profundo, tão preparado que ela me liga na outra semana, o que você fez? A pessoa me bloqueou, a pessoa não me procura mais. O que aconteceu aqui? Ou não, olha, continua acontecendo isso, eu continuo sentindo, sonhando, vibrando. Então, vamos fazer mais um processo, porque depende da visualização, do imaginário. O imaginário é muito forte. Então, deixa a criança imaginar, deixa a criança pegar a caixa de papelão e fazer um foguete e vai para a lua. Deixa ela imaginar. Porque quando ela crescer, ela vai ser um adulto destravado. E para que você faça a reprogramação mental, digging, download, toda essa parte, você precisa do imaginário. Porque o cérebro só consegue imaginar aquilo que ele conhece. Sim. Se você dá um ele não tem gatilho para ele. referência do certo ou do errado, do que é verdade, do que não é verdade. Que é ontem, amanhã, depois, você dá o comando
Perfeito. E aí o universo, então toma. A gente brinca que é a lâmpada do gênio, né? Você esfrega, faz um pedido, siga a sua ordem, é isso que você quer, ele faz. Então, se você tem certeza daquilo, ok, vou fazer. Então, esse processo todo, às vezes, acontece numa sessão, aconteceu o divórcio, ou não, precisa de um processo tanto de um lado quanto do outro. Porque o outro lado também está envolvido. Então, às vezes acontece eu faço com a mulher, às vezes vem o ex-marido, o relacionamento, enfim, ou a gente consegue fazer à distância, pede autorização para entrar na energia, para mexer, tem todo um trabalho bem profundo, né, que a gente não vê, mas a gente imagina, para fazer toda essa separação. E aí, aos poucos, vai fluindo. E você começa a se perceber diferente. Então, eu pensava na lei 10 vezes por dia. Num certo dia, eu falo, olha, não pensei na lei hoje. O que aconteceu? Você se assusta. Não, e é literalmente isso, né? Você se assusta com as suas novas atitudes. Porque não é assim, salabim. Saiu da sessão, fechou. Tá bom, tchau, viu? Eu nunca mais pensei na pessoa. Não, é um processo. Então, você vai começar a se perceber diferente e as pessoas vão começar a perceber você diferente. Aí você fala, olha, está funcionando. Olha, realmente funciona. Mas é um processo, como tudo na vida, né? Sim. Não tem como a gente pega uma semente, planta lá e coloca, vai, cresce. Vamos, cresce. Tem um processo. Ou põe aqui tu, põe aqui, cresceu, já deu fruta, colheu morango, colheu. Não, é um processo. Mas nós temos essa ansiedade, né? Será que funcionou? Será que deu certo? Será que está funcionando? E aí? Ele vai me ligar? Calma, segura a emoção. E como é esse processo terapêutico? É através da meditação? Porque você citou um pouco da meditação, né? E como ele funciona? O processo do divórcio mesmo ali, então, primeiro depende de uma conversa para entender o que aconteceu, o que exatamente quer ser separado, né? O que é para ser feito, entendido. Eu vou entender a linguagem, como que eu consigo trabalhar com essa pessoa, que linguagem usar. E aí faz todo um trabalho de respiração. Aí eu uso sound healing, uso os instrumentos, sound healing, cristais, musicoterapia. E aí eu trabalho com o Theta Healing também. O Theta Healing vai trabalhar aí essa meditação guiada para colocar o cérebro na vibração teta, que é onde eu consigo acessar o subconsciente e trazer questões mais profundas do subconsciente. E aí eu faço o digging, que é o cavar, né, essas questões mais profundas, e aí a gente faz uma reprogramação mental em cima daquilo que foi feito. Então, primeiro tem uma visualização. É muito mágico, é muito engraçado, porque cada caso é um caso. Às vezes eu me preparo. Eu vou fazer com a Lê, eu vou fazer assim, com a Astrid. Mas daí chegou na hora, mudou. Chega na hora. Sabe quando você fecha os olhos e imagina um videozinho na sua tela mental? Como se você estivesse se relembrando de uma viagem que você fez. Você está lá na rede, quando eu fiz aquela viagem, você vê aqui um filme na sua tela mental, literalmente aqui. Quando a gente conecta, existe um comando, né, que você me autoriza a adentrar a sua energia, e aí é como se nós estivéssemos juntas, sentadas aqui na telinha do cinema, assistindo esse filme. E aí vem essa intuição, digamos assim, eu vou contar para ler a história tal. E aí a gente vai nessa guiança. Imagina que a gente está andando num gramado, a gente está andando numa praia, e a intuição vem, a história vem. E é muito mágico, porque depois que tudo acontece, quando a pessoa volta dessa leve hipnose, né, uma leve hipnose, fala, eu vi tudo o que você falou, a gente estava lá, nossa, até aquele detalhe, aquela flor, aquela coisa que aconteceu, aquela pessoa, é muito mágico, porque você vai trabalhar o subconsciente, é uma área que no dia a dia nós não entramos, nós não trabalhamos. No nosso dia a dia, a gente trabalha aí 4,75% da capacidade cerebral, do lado racional. Imagina se a gente conseguisse acessar um pouco mais, que é onde estão todas as questões guardadas. Então, tudo que a gente vive, essa nossa experiência aqui, daqui a pouco a gente esqueceu, entre aspas. Ela está fotografada, ela foi para uma gavetinha lá no subconsciente. Falo que eu vejo o nosso subconsciente como se fosse aquele arquivo, aquele armário, que a gente puxa o gavetão e tem várias pastas, né? Então, as informações estão ali. E quando se faz o divórcio energético, isso já aconteceu num processo... Imagina que a pessoa trabalhava no escritório, então tinha muita relação com pastas e arquivos. Falei, imagina que agora você tirou essa pasta do assunto fulano de tal e você tirou desse arquivo, você colocou lá na maquininha, picou, jogou fora, foi embora. Esse espaço está vazio. Então, com o que a gente vai preencher esse vazio? E aí faz a reprogramação mental.
se ela está se relacionando novamente, se ela quer um novo trabalho, uma nova profissão, se mudar de cidade, fazer transição de carreira, acessar o eu dela, nova versão, enfim. E aí você coloca ali uma nova pasta naquele arquivo com essa reprogramação mental. É muito mágico, assim, eu sou suspeita que eu sou apaixonada pela técnica, porque funciona muito. E isso deve ser, para quem, né, em todos os assuntos, os aspectos da vida, né? Mas eu acho que essa libertação, em especial, assim, nos relacionamentos afetivos, eu acho que tem uma importância muito relevante. Muito. Lógico, Para essa você deixa, pessoa, tem para muita gente andar que essa sofre muito vida, tempo. né, e se desvincular e poder recomeçar, porque tem muita gente que fica ainda conectada e a vida não anda, né? A vida Nos é novos toda. Não, porque ele relacionamentos. falou, vou tirar a pastinha. A pastinha. O que eu quero colocar aqui? Exato. Porque muitas vezes você fica tão com a pastinha que você não segue nem com a tua vida. E Uhum. não só na vida amorosa, É. eu acredito, né? No seu relacionamento do trabalho, com seus filhos, porque você vai guardando, tem gente que guarda tanto rancor. Pô, rancor é a pior coisa, né? Sim. Para quem guarda, não é nem para quem está sentindo, está desejando mal, é para você mesmo. É péssimo. Né? É péssimo. E dentro desse trabalho do divórcio energético, como eu falei, são várias linhas, né, da terapia. Aproveitando o gancho de gavetas, fica aqui até uma técnica de presente para quem estiver nos Ai, assistindo. gente, eu fica- adoro isso. Conte. especial. Que da rufe os Fran, tambores. Essa questão do armário cheio, das gavetas cheias, é uma das técnicas que eu trabalho também. Se chama Arrume Suas Gavetas. É muito potente. Até quando eu passo, eu falo assim, fala sério, que eu estou pagando a consulta, eu estou aqui num evento, você vai mandar arrumar minha gaveta? Como é que é isso? Parou, né? Mas é gaveta literal? Vai lá, Gente, é gaveta Simbora. literal. Ah. Tem um Vai, simbolismo aí. tem um simbolismo, arruma. Eu vou dar um spoiler aqui, porque a gente tem que falar, né? Mas Ô, vocês gente, vão olha, fazer. tá vendo? Faz, depois você vai escrever nos comentários Exatamente. aqui. Escreve nos para comentários. poder ver como que foi essa experiência, tá? Ela vai ficar de olho lá. Aproveita e deixa o teu arroba pra gente. Deixa eu só passar um pouco mais, só falar um pouco mais dessa técnica. Você vai chegar em casa hoje ou amanhã, enfim, você vai se propor, abre teu guarda-roupa, arrume todas as suas gavetas. O que fica, o que sai. O que você vai doar, o que não serve nem mais para doar. E você elimina. Você organiza as suas gavetas, separa o que fica, o que vai doar e o que vai para fora, vai para o lixo. Automaticamente, coisas acontecem no nosso subconsciente e você começa a alinhar as suas gavetas no seu subconsciente. É sério? É sério. Então, por favor, gente, Ó. agora você volta e deixa o arroba. Deixa teu arroba aí, porque eu quero ver o comentário do povo lá. Quero ver, vocês vão ver. @inteligência-infinita8. Ó, Por mas tem provocação. Infinita, aham. A inteligência é infinita. Aí, ó, que eu tenho aqui. Ela tem! E nós começamos brincando com isso, O né? infinito e... A flor de lótus. É. Perfeito. Renascimento. A Gente, forte- aproveita também, segue a gente, se inscreva aí no canal. Ó, tem uma aqui embaixo, só você clicar aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso é muito importante pra gente, pro YouTube recomendar mais a gente também. E lá no Instagram você consegue ver tudo dos bastidores, que é @podquente. @.podcast. Ah, é ponto, gente, porque cada um é de um lado. Aí vai dando chute na mente, né? É Tudo ponto. certo. Aqui é podquente só, né? Mas Exato. é isso mesmo, né? Aí lá é ponto podquente. E É obrigado aí, né? Voltando então, a partir do momento que você arrumou as suas gavetas, você automaticamente vai mudar algumas sinapses cerebrais. Exatamente. Sinapses neurais vão acontecer para que você abra espaço para o novo dentro de você. Que É mágico. mágico. É mágico. Sabe aquela calça que você está esperando há 5 anos, você reduzir a medida? Não, um dia eu vou usar, vai caber aqui. Quem não tem uma Quem não calça tem? dessa? Quem Eu não tenho tem? vários, gente. Quem não tem? Quem não tem? Quem eu não tenho? Quem não tem aquela blusinha que você guardou e falou assim, essa aqui eu vou usar não sei quanto, você tá lá, 5 anos e vai. O acessório, o brinco, o que for, que tá lá, ai, mas é tão fofo, mas agora... Tá usando? Vai fazer sentido? Ou isso está sendo um martírio? Colocou, ai, não serve ainda. Ai, não serve. Para de sofrer. Você Segue o sabe fluxo, que- muda esse fluxo. É que eu acabei fazendo um pouco disso, né? Quer dizer, sempre fiz, de certa forma, comprar coisa e dar coisa, sem dó, mesmo que eu não tivesse usado, eu dava. Dou até hoje, né? Mas quando eu me separei e precisei mudar, foi uma das coisas que eu falei, gente, para que eu preciso de tudo isso? Para quê? Eu já estava num processo.
antes, né? De me separar, mas isso me impulsionou demais, assim. E eu não sei se tem, né? Como você agora está me explicando o sentido ligou, da tem uma ligação aqui. Exatamente. Falei, gente, eu arrumei muita gaveta, eu arrumei muito armário, arrumei muita coisa aqui e com certeza, quer dizer, de lá para cá, de dentro para fora, enfim. E percebe ali que o processo de separação, o divórcio energético, não é em uma questão. Sim. Eu me separei também em 2016. Foi quando eu comecei a fazer o divórcio energético e até hoje eu faço coisas. Semana passada, mexendo nas gavetas, encontrei uma foto dos dedos entrelaçados com as alianças. Olha só. Uma foto. Uma coisa ali, para você tocar e ver que seus dedos estão entrelaçados com aliança. Muito obrigada, universo. Não faz mais sentido. Sim. Então, tanto fotos, objetos... Mas isso não faz sentido, porque naquele momento ainda você tem um entrelace. Mas você tem uma recordação daquilo. Se aquilo ali para você é ok. Exatamente, é o que eu ia falar sobre o que ela falou sobre arrumar. Se você tem algo... eu ganhei essa agenda de uma pessoa muito querida que me traz um calorzinho no meu coração. Super ótimo, tá ali. Essa agenda eu ganhei do ex. Eu anoto aqui as coisas e isso super me faz bem, de verdade. Você com você sabe. Sim, tô pensando. Tem coisa ali, que tá ok. Que ok. Agora, essa caneta, toda vez que eu olho para essa caneta, tá. eu lembro, que eu assinei. É joga isso, fora. assinei o divórcio com ela. Ganhei de fulano de tal isso daqui, mas me dá uma paura, um nervoso quando eu olho para isso daqui, vende, queima na fogueira santa, joga fora, doa, sabe? Se Se você quiser, mas some com isso, né? Porque isso fica trazendo gancho. Então, você saiu hoje, você se divertiu, você conheceu pessoas, chega em casa, pá, dá de cara com aquele quadro que vocês saíram junto para comprar. Se você lembra com razão ou não, o seu subconsciente está lá. Olha o quadro, né, ali. Olha o quadro, lembra disso, lembra daquilo. Então, você fica num ambiente que a energia está ali, incompatível. Você quer fluir e a coisa está ali, te lembrando, te trazendo. Então, ou você limpa essa energia e recomeça, o que acontece com você? Sim. A vida não vai para frente, eu vivo triste, eu vivo melancólico. Não, e você vai até... Tem coisas que às vezes podem estar fluindo bem que elas acabam vindo para trás, né? Não vai. Está segurando ali. Você sabe aquele exercício da academia que a pessoa amarra um elástico, alguma coisa, e você corre, o outro está ali te segurando, e você faz toda a sua força do mundo e daí você não vai, não vai. Se estoura a corda, foi. Solta essa corda. E aí, para soltar essa corda, tem todas essas maneiras. No físico... Arruma as gavetas, objeto, roupa, tudo que lembra que aquilo não é legal para você. Você sabe, isso não está legal. Se desfaz. E aí sobra a parte mais difícil. Fala, mas eu já fiz tudo, eu já me livrei de tudo, não tem mais nada aqui, eu não consigo parar de sonhar, parar de sentir, me sentir culpada, de querer seguir. Aí vem essa parte da física quântica, daquilo que a gente não vê, mas que está ali entrelaçado e que precisa dissipar. Soltar os post-its, devolve os post-its e... Cada um Tó os seus, me dá os devolve meus, o meu, e vamos seguir em frente, né? E quando a gente fala da energia sexual parada, nós estamos falando de uma energia muito forte. É a maior energia que se tem, né? Existem até rituais. Assistiram o filme Código da Vinci, que tem uma parte que fala de um ritual para acessar a energia, tal. A energia sexual parada pode ter vários motivos. Tanto a parte física, né? Tem alguma questão ali, algo físico mesmo que tem que ser tratado, observado, curado, enfim. Ou essa questão muito profunda de algo que não se desfez, e isso traz uma tristeza profunda e a pessoa se fecha para o mundo. E quando ela fecha a energia sexual, é a criatividade, é o querer seguir, é o querer se relacionar, então ela vai para dentro da concha. Ela fecha. Porque muitas vezes a gente estava falando do divórcio, né? Mas muitas vezes você pode salvar um relacionamento mediante uma energia dessa que está parada, né, Lê? Sim. E aí vem várias questões. Se a pessoa teve um relacionamento anterior, onde ela se feriu tanto no físico quanto no emocional, principalmente. As nossas dores maiores são emocionais. E aí, quando o emocional não aguenta mais segurar a peteca ali, né? Ele ancora na pele. Ele vai para a dor física. Sim. Então, quando você tem uma dor física, é porque o seu emocional já extrapolou, ele não aguenta mais sofrer. Então, se a gente não cuida do emocional, cabeça, coração, o seu corpo ancora. Padece, né? Padece. E do corpo, vai para onde? Não tem mais para onde ir. É o caminho, é o último caminho.
Então, se você trata o emocional, você trata o seu mental, automaticamente o seu físico ele vai. Sem excluir a medicina tradicional, é claro. A gente está falando aqui de uma medicina aí milenar, né, de cristais, de energia e de mentalização, mas tudo trabalha junto. A gente nunca exclui nada. Então, tudo faz sentido, a gente trabalha junto. Então, é necessário saber primeiro de onde vem esse fechamento. É físico, é uma baixa hormonal, acabou de ter um filho. Então, aí vai demorar. Estava conversando com uma colega que teve filho, a gente achava assim, passou os 40 dias, os homens acham, né? Passou 40 dias, não tem lá. A mulher vai demorar 5 anos para o hormônio voltar para o lugar dela. 5 anos. Pro hormônio, é muita coisa. Para ela se sentir normal de novo, porque ninguém é normal, a gente bota nas aspinhas, né? 5 anos. Naquele processo de sobe e desce, de looping e de tudo que acontece. Então, não é exato. Não é assim, você olha para a pessoa, dá o diagnóstico, faz o scanner, escaneou a pessoa, veredito, pumba, faz isso daqui, você vai sair daqui plena e absoluta, voando. Não. Por isso que eu falo que é o processo da cebola. Qual a questão que a gente vai descascar hoje? É essa. É essa bem daqui isso mesmo. tá ok? Traz essa cebola de novo, minha filha. Vamos lá. Próxima camada. E quando pensa que vai chegar no miolinho, nasceu uma nova camada. Não, é que nem um iceberg, você vai tirar a pontinha dele. Ele vai Não emergindo. Nasceu uma nova camadinha. Só que não. Volta, porque peraí que faltou isso aqui, ó. Mas é necessário. Assim, isso é uma... Por isso que a gente brinca, né? Deveria ser ensinado isso na escola. Eu tenho o privilégio de ensinar para os meus filhos. Eu tenho um filho de 11 e uma filha de 14. Beijo, filhotes. Beijo, Bernardo. Beijo, Valentina. Tudo que eu aprendo de forma, né, na linguagem lúdica deles, de acordo com a idade mental deles. Olha, filhos, é assim que funciona. Para tudo. E acredito que hoje a sabedoria está aqui, né, no touch. Né? Você clicou, você acessou a sabedoria. Que bom. Porque antes a gente tinha que se reunir, tinha que viajar, tinha que conhecer um guru lá nas montanhas, não sei da onde. Nos Alpes, não sei da onde. Os Alpes, não sei da onde, para acessar uma sabedoria. Às vezes nem conseguia voltar de lá. Né? Agora você clica, plim, está aqui. E existe sexo sem essa troca energética? Olha, né? Cada caso é um caso, né? Bem específico, né? Depende. Existem aquelas pessoas que elas estão nesse processo de se reencontrar na loucura do, vamos aí, no oba-oba. Então, eu falo que ela se empresta, né? Ela se empresta para a primeira pessoa que fala, vamos. Mas e aí? No outro dia? Aquela energia vai estar ali. Sim. O post-it vai o post-it, eu gostei desse coladinho de post-it aqui. Pensa, você encontrou o fulano lá na baladinha, não sei na onde, vamos aí, e aí? E como é que vai ser isso? Então, por isso que eu falo de acessar a sua sabedoria, o seu autoconhecimento. Vale a pena sair desesperada porque eu me separei, porque eu tenho que me... Não tem que nada. Primeiro, não tem que. Você quer. Isso faz sentido, isso vai te trazer um bem. Isso, né? Você escolhe. Porque eu falo assim, muitas vezes você acaba se maltratando tanto, mas tanto em busca de algo que está dentro de você mesmo. E misturando todas as energias, às vezes, né? Senhora. Porque é um... Julgamento, autocobrança, sociedade. Você separou? E aí? E a fila não anda? E aí? Bem isso aí mesmo. E aí? Fulano, tá com fulano, tá segurando. Para. Você tem que se ouvir e respeitar o seu tempo. Quando as pessoas entenderem e aprenderem que tudo está dentro delas e que tudo depende só, única e exclusivamente delas, olha o passo que a gente vai dar. A gente se preocupa. O que estão fazendo, o que estão pensando. Só que quando você está sozinha com você mesma, através da sua pessoa, de frente para o espelho, quem é você? Quem é você? Eu acho Ou que quem está você? Ou quem está você? Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para a gente, para as pessoas. Estamos chegando ao final. Também tenho que agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível. A Tillit Group, a Infinity Store. E Doces Clara. Que vai adoçar a sua vida também. Olha, depois pega para a gente a lembrancinha da Fran. Que ela adoça, gente, que você não está entendendo. Já estou sentindo uma energia boa aqui. Já vai sentindo energia. Vou trazer o chocolatinho para você passar a mensagem final, entendeu? Aí sim, hein? Aí sim. Uma mensagem, olha, uma doce mensagem. Uma doce mensagem. Já com um coelhinho de Páscoa, que maravilhoso, super delicado. Obrigada, meninas. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Elas fazem com muito carinho aqui pra gente. Então, assim, Obrigada, é muito meninas. importante, né? A gente dar
aquecidinha no coração com docinho, né? Pois é. Vamos lá para a mensagem. O que eu trabalho, eu vivo aquilo que eu ensino. Então, desde quando eu me propus a sair do buraco, porque dizem, né, que a gente conhece o fundo do poço quando algo muito impactante acontece na vida da gente, né? Eu estive lá e eu me propus, eu tomei a decisão de sair, porque eu não podia trazer ninguém para ficar junto comigo. A terapia, ela faz isso, ela te dá a mão e fala, vem, você quer vir? Vem. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para todas as pessoas, respeite o seu momento e procure autoconhecimento. O autoconhecimento liberta. Liberta mesmo. Bom, Maravilhoso. e não acabou, porque tchan, 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 tchan. Tchá, 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 tchá. Vocês estão pensando que é só vocês que têm presente? Adorei. Tchan, 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 tchan. Nós estamos falando de Franzinha. energia. Uau. E eu trouxe aqui um spray energético de purificação para agradecer Nossa, vocês. que linda. Obrigada. Ele é vegano, gente, feito com olha óleos que lindo. essenciais, Ó, natural, para purificar o ambiente, para Nossa. purificar a energia de Que vocês. presente. Ó, mimos para você inspirar E e sentir. sentir emoções. Ai, muito obrigada. Gratidão. Que lindo. São Obrigada, 7 emoções. Fran. E aí tem um Aí mimo cada pra vocês. coraçãozinho tá um... Cada sachê tem um cheirinho Um cheirinho específico e o que eu trouxe para vocês é o sobre purificação. Tá. Que daí- Tem amor, tem alegria, tem leveza, prosperidade, tem Amém. são E 7 para Tudo. fazer a terapia com você é só entrar em contato, manda daí um você faz uma... direct, aí Pelo eu, arroba? desculpa, manda uma mensagem e aí eu gosto de falar, vocês perceberam que eu gosto de falar. Delícia, assim que é A bom. terapeuta me fala, né? A gente quase não fala. Para entender, porque não é só vender um atendimento. Exatamente, porque que nem tá falando, é muito específico. Você tem que entender a situação de cada um para poder Não saber vem- o que melhor vai atendê-lo, inclusive, Exato, eu vou né? comprar um brigadeiro, eu sei que tem gosto de chocolate. Eu não sei, a pessoa fala, eu estou com uma questão assim, não é ponto. Eu preciso entender. Então, primeiro a gente conversa. Aí eu vou entender qual dessas ferramentas que eu tenho melhor Aí sim vai te começa atender. todo um processo. Aí começa o processo. Então, gente, você tem alguma questão aí que tá doendo no coração ou que não tá muito legal, fica a dica, tá? Procura. Procure a Fran. Obrigada, gratidão, Obrigada, gratidão Fran. pelo presente, viu? Obrigada, viu? Beijo, obrigada, Beijo. meninas.